Seguimos aqui repercutindo o resultado, então, da balança comercial de agosto. E sobre o assunto, eu vou conversar, então, agora com o economista da FGV Agro, Felipe Serigatti, nosso analista aqui, sobre o resultado, então, que registrou superávit, mas, não é, Felipe? O tarifaço teve aí seu impacto nas exportações aí para os americanos, não é? Muito bem-vindo. Boa noite, Simone, tudo bom? Tudo jóia. Exatamente, né? Então, a gente viu aqui os números divulgados hoje pela Secretaria de Comércio Exterior. De fato, então vamos lá. Houve impacto do tarifaço? Houve. Então, as exportações brasileiras para os Estados Unidos tiveram uma contração de 18,5%. Então, teve uma contração significativa. Isso pensando em valor exportado, tá? Mas essa contração também esteve presente em volume e também em preço médio. No agregadão, isso mudou alguma tendência que a gente observava nas exportações, nas importações brasileiras? Não, tá? Então, o agronegócio continua expandindo seu valor total exportado. Então, agosto não foi um mês que mudou esse desenho. A economia brasileira continua importando mais o que tem exportado. O detalhe é que agora, de fato, né, o tamanho desse déficit ficou maior. E por que a economia brasileira tem registrado déficit na balança comercial? Sendo que alguns setores como agro e como o setor de óleo e gás e mineração têm registrado expansão no volume exportado ao longo de 2025. Porque a economia brasileira, como a gente teve, né, essa semana o PIB sendo divulgado, a economia brasileira está crescendo, está desacelerando, mas continua crescendo, só que esse crescimento ele é desequilibrado. Nós temos um mercado interno mais aquecido do que o setor produtivo consegue acompanhar. Como é que essa conta tem sido fechada? No setor de serviços via inflação, via aumento de preço, em outros setores, principalmente dentro da indústria de transformação, com aumento das importações. Enfim, tarifaço teve seu impacto? Teve. Alguns segmentos sentiram isso? Claramente, inclusive no universo agro. No entanto, dos grandes segmentos do agro, os números permanecem favoráveis, até mesmo o café, né? Em termos de valor exportado do café, houve expansão, embora em termos de volume houve contração, mas aí não é uma questão dos Estados Unidos, a gente já vinha observando essa contração no volume, mas é porque a safra foi menor do que a gente estava inicialmente projetando. Mas, de qualquer forma, o fato é o tarifaço impactou, mas nos grandes números, nos números mais agregados, não mudou a tendência do que a gente já vinha observando ao longo do ano. Pois é, né, Felipe, você colocando o café aí em relação ao volume, não é essa contração no volume por conta do clima aí, mas também teve teve alguns produtos antecipados, não é? Quando o Trump, antes do Trump anunciar, ele já tinha anunciado em julho que queria colocar, colocou em 6 de agosto, mas alguns produtos foram embarcados antes disso. Então, a gente teve esse superávit aí, esse déficit em relação aos Estados Unidos, mas nesse caso, Ásia, né? Vamos colocar a China comprando, a gente exportando mais, melhor dizendo, para a China, exportando mais para os argentinos, não é? Ou seja, está bem equilibrado. Então, né, tá com uma figura que a gente já tinha visto anteriormente, né? Então vamos lá. Você teve essa antecipação de compras, que aliás não é um fenômeno exclusivamente brasileiro. Na realidade, a gente viu economia mundial, né, dando uma acelerada ao longo do segundo tri. Por que isso? Justamente, Estados Unidos é a maior economia do planeta, o maior, vamos dizer assim, comprador do planeta. Então, todo mundo quer vender para a economia norte-americana. Quando o Trump começa a sinalizar que vai fazer ali, ampliar as barreiras comerciais, todo mundo tenta realizar essas transações o quanto antes. Acho que, Simone, todo mundo vai lembrar da Apple, né? Enchendo Boeings de iPhone para tirar da China o quanto antes,
antes que aquelas tarifas passassem a valer, né? Então, isso até chegou a aquecer diversas economias, mas era um movimento temporário. Como o Brasil é uma economia mais fechada, a gente até o momento tem sentido menos esse impacto, o que não significa que todo mundo está ileso a isso. Se for conversar, por exemplo, com o pessoal de café, tem produtores que sentiram esse impacto, pessoal de pescado, pessoal de frutas tropicais, pessoal de mel. Então, mas a grande dinâmica não muda. A gente continua agro, continua exportando mais, continua. Devemos ter ali um saldo comercial bem significativo esse ano? Deveremos ter. Podia ser melhor que os Estados Unidos? Sim, mas não é isso que vai fazer o nosso número operar em campo negativo. Economia brasileira continua importando pra caramba, continua. E dos fluxos comerciais que você apontou, veja só que interessante, né? Também teve contração para a União Europeia, né? O que isso significa, né? Qual que é a leitura que a gente pode ter? Gente, a gente tem que resolver nossa situação daquilo que for possível junto com os Estados Unidos. Mas os mercados mais dinâmicos, ou seja, em que está ampliando mais seu ritmo de compra, não são os mercados tradicionais, não é Estados Unidos, não é a União Europeia, é justamente a Sudeste Asiático ou as economias asiáticas emergentes, China, Sudeste Asiático, a gente conseguir conquistar o mercado da Coreia do Sul vai ser super bem-vindo, o Oriente Médio e nossos parceiros aqui na América do Sul. Provavelmente logo, logo a gente vai começar a ver também outros players aparecendo, com grande destaque, por exemplo, para o México. Então, tem mudanças, mas as grandes linhas permanecem as mesmas. É verdade, a gente viu a participação aí da China, não é? Uma participação boa, a participação boa também da Argentina, você citando muito bem aí, né, essa contração Estados Unidos e também União Europeia. Vamos aguardar os próximos, né, as próximas divulgações aí para a gente, com certeza eu acho que deve ter, eu acho não, vou perguntar para você. Para os próximos, você acredita que vem essa contração novamente para os Estados Unidos? Porque a gente sabe que as negociações elas estão ocorrendo, né, entre o setor privado, né, que está uma comitiva, está até agora em Washington para resolver essa situação, é café, é a CNI, está todo mundo por lá tentando resolver essa situação. Mas não se tem ainda, né, um fechamento dessas negociações, se elas vão ocorrer ou não. Mas nesse caso, para o próximo mês. Pois é, então vamos lá. Simone, as notícias que eu tive acesso ontem a respeito da reunião dessas delegações brasileiras, que o pessoal está se dividindo ali em grupos menores na Câmara de Comércio dos Estados Unidos, não foram mais animadoras, tá? Não foram muito animadoras. O ponto ali apresentado pelo próprio pessoal da Câmara de Comércio foi a questão do Brasil, de vocês brasileiros, é um pouco diferente, porque é uma questão que passa por pontos políticos, né? Ou seja, isso daqui vai passar ali pela Casa Branca, provavelmente pela própria pessoa do Donald Trump, e aí esse diálogo não se dá entre entidade de classe e presidente da República. Isso aí deveria ser aquela conversa de alto nível com alto nível, ou seja, presidente com presidente, mas a sinalização até o momento é que, ao menos, o Palácio Planalto ainda não se sente seguro, não tem lá grande vontade de realizar esse diálogo. Em outras palavras, respondendo finalmente agora a sua pergunta de maneira mais objetiva, você acha que esse desenho vai mudar quando sair os números de setembro? Sinceramente, eu acho que não, tá? Acho que a gente ainda vai caminhar por algum período com esse embargo, uma tarifa de 50% a gente pode chamar de embargo, tá? Então, não, eu acho que os números de setembro não vão vir muito diferentes disso que nós vimos no mês de agosto. Tá certo, agora sim. Muito obrigada pela análise. Viu, Felipe Serigati, economista da FGV Agro, nosso parceiro aqui no canal. Obrigada, viu, Felipe? Uma boa noite para ti e até a semana que vem. Muito obrigado, Simone. Uma ótima noite, um excelente final de semana a todos. Obrigada, querido. Tchau, tchau. Até lá.